A República nasceu sem heróis, e quando um regime não tem passado, simples, ele inventa um. É aqui que entra Tiradentes, não como origem, mas como uma solução. Para entender isso, vamos precisar voltar um pouco. Vale lembrar que isso não é uma exclusividade exatamente da República Brasileira. Roma, inclusive, fez isso quando criou o seu mito de Rômulo e Remo. Ela também tentou recriar o mito, dizendo que quem teria fundado Roma seria o neto, o filho de Enéas. É isso que a gente vai tentar entender agora. A chamada Inconfidência Mineira, que eu apelidei carinhosamente de Delação Mineira, não chegou a se tornar exatamente uma revolução popular. Foi um movimento da elite que estava incomodada principalmente com a tal derrama. Portugal cobrava o quinto, 20% de todo o ouro, de Minas Gerais. Quando a meta não era atingida, vinha a derrama, que é basicamente o Estado tentando encontrar uma forma de fazer tu pagar esse imposto. Era mais ou menos como um agiota, só que sem a morte. Curiosamente, isso não gerou uma revolta popular organizada de fato, mas gerou uma conspiração. Tudo por conta da tal especulação da lei da derrama. A conspiração sequer chegou a acontecer, porque em 1789 tudo foi por água abaixo, quando um dos envolvidos resolveu trocar os seus ideais pelo perdão da dívida, ou seja, uma delação premiada. O resultado? Prisões, longo julgamento, demoraram para prender todo mundo, e a justiça se deu como uma forma de espetáculo. Tiradentes foi enforcado, esquartejado e exposto em praça pública, com a cabeça numa estaca. Foi quase como um aviso. E sem querer, iniciar um grande símbolo. E agora, assim, a gente salta 100 anos e vai para 1889, quando se deu a proclamação da República. 15 de novembro de 1889. A proclamação da República não foi uma revolução épica, mais ou menos como a Revolução Francesa, em que se colocou o rei para fora, arrancou a cabeça dele, teve toda aquela mobilização. Não, foi um golpe militar. Sem povo, sem batalha, sem mito. Tem uma cena que é quase constrangedora, que é quando eles jogam fora a bandeira do Império. Grande problema, não tinham ainda uma bandeira para colocar no lugar. Então eles colocaram a bandeira do Partido Republicano, que era uma imitação da bandeira dos Estados Unidos, com as cores da família imperial. Tem uma cena bem constrangedora. Enquanto isso, eles cantavam a Marselhesa, que também é conhecida hoje em dia como o hino da França. Não é só cômico, é sintomático. A República nasce sem identidade própria. Importa símbolos, discursos e até um entusiasmo, digamos assim, com a Marselhesa. E o povo? Bom, tem uma frase famosa que diz que ele assistia bestializado. No meio disso, os positivistas ofereciam uma grande fórmula: ordem e progresso. Um projeto de mudança sem uma ruptura, uma nova roupa para velhas estruturas. A ordem significava manter a revolução sem perder a ordem do antigo regime, ou seja, da monarquia. E o progresso lento, gradual, ou seja, conservador. Os positivistas eram uma espécie de republicanos conservadores, e eles foram quem venceram o projeto. E talvez isso possa explicar bastante o Brasil da velha república, que naquele momento não era velha, era nova, mas que hoje em dia é a velha, porque a nova é outra. Mas isso é papo para outro momento. Ainda assim, para essa república faltava uma coisa essencial: um herói. E é aqui que a gente tem que retomar 100 anos depois o nosso querido Tiradentes. Tiradentes não criou a república. Foi a república que, digamos, recriou Tiradentes, reinventou. Transformaram um conspirador derrotado em um Marte, um homem comum, um Cristo cívico.
A forca virou a cruz e a execução virou sacrifício. Enquanto menos se sabia sobre ele, melhor. Sem rosto definido, sem obra escrita, sem pensamento consolidado, Tiradentes virou uma tela em branco simplesmente perfeita. Dava para projetar tudo nele: coragem, patriotismo, sacrifício, pureza, tudo que a República precisava, mas não tinha. Enquanto isso, os verdadeiros protagonistas de 89 não empolgavam ninguém. Militares, elites, disputa de poder, nada que vire mito, nada que viralize, para usar um termo atual. Então a solução foi simples: vamos importar o passado, vamos readaptá-lo, reimaginá-lo. Eles precisavam trazer ele de volta, o jogador camisa 10 da República, o grande Tiradentes. E foi assim que o Tiradentes acabou se tornando o grande herói da República. Ele não foi exatamente lembrado o que ele fez, mas foi lembrado pelo que precisavam que ele representasse. E talvez, acho que pode ser o ponto mais honesto, heróis nacionais não são encontrados, eles são construídos. E o nosso, por ironia do destino ou não, quis que os positivistas, a ramificação republicana que defendiam a criação de uma igreja da religião que parasse completamente o Estado e a igreja, que defendiam a ciência acima de tudo, criassem o próprio Cristo, a figura de Tiradentes, que, como bem lembramos, não se sabe como era o rosto, não se sabe como ele poderia ser representado, então representaram ele tal como Jesus Cristo. É dessa contradição, tal como a contradição moral daquela sociedade, que temos a velha república, o início da proclamação e a data cívica celebrada até hoje, 21 de abril, o famoso Tiradentes.